Dou uma segurada aqui na letra B, vou para a letra C, para tentar ver se tem uma mais completa. Letra C diz que os pedestres... Gente, só tem um aqui. Já poderia descartar. Ainda afirma que estão sempre em situação perigosa. E o único pedestre que está aqui na cena, ele está em situação de perigo? Não, está conversando, não é? Letra D diz que os veículos motorizados. Olha o plural aí, enquanto só tem um veículo motorizado aqui, tá? São os que mais respeitam as regras de trânsito. Essa história em quadrinhos me dá conta de deduzir isso? Ou eu vou acabar deduzindo isso com base no que eu vejo no dia a dia, tá? A letra E diz que o menino da tira, pelo menos é um menino só, demonstra a mesma atitude, mas olha lá, diante de motoristas e ciclistas. A resposta é a letra B. Aí vamos lá. O que confirma que é a letra B? Tinha o detalhe dos tracinhos, tá? Tinha o detalhe dos tracinhos, tinha o detalhe da posição do menino na cena. Essa posição aqui, ó, mostra que ele estava ouvindo, né? Sempre de frente para o ciclista. Então, eu estou ouvindo o que você está falando. Ele tem uma reação diferente conforme, né, ele vai passando a mensagem, tá? E isso tudo vai confirmando que, de fato, é a letra B. Então, olha que para justificar essa questão, eu quase não precisei, ou melhor, nem precisei recorrer à fala dos meus personagens. Dá para afirmar, deduzir com base só na imagem, tá? Tudo numa imagem, ela é importante. Todos os detalhes são importantes. A posição, não é? Quem de fato está na cena. Se é importante mostrar a idade, eles vão fazer isso. Se não é importante, também não vão deixar claro. Então, tudo isso é interessante, tá? Galera, histórias em quadrinhos. Quando você fala que é uma história em quadrinhos, tem que ser uma sequência de quadrinhos. O de baixo, por exemplo, eu não posso falar que é uma história em quadrinhos, porque não há uma sequência. Eles costumam chamar essa questão 18 aqui, essa figura da questão 18, como um cartoon também, tá? Então, o cartoon é quando você conta uma história através de um quadrinho só, tá? Então, o que é uma história de quadrinhos? Uma história em quadrinhos é uma sequência de cartoons. Quando você tem uma história de um cartoon só, então é só cartoon. Não vou chamar isso de histórias em quadrinhos. Nesse caso aqui da 18, não há nenhuma palavra. Não tem jeito. Você vai ter que deduzir com base nos elementos que estão presentes aqui nessa charge, né? Então, com base no que está aqui, eu vou tentar deduzir alguma coisa. Tente fazer, então, a questão 18. Vamos lá? Questão 18. Sobre os elementos presentes na charge, é correto afirmar o quê? Então, claro, você está vendo aqui uma situação de trânsito, concorda? Uma cena de trânsito, tá? Um acidente aqui está prestes a acontecer. Tem alguém aqui que é totalmente inocente? Percebe-se erros, não é, de todas as partes? Ou não? Tem erros de todas as partes, né? Então, se eu percebo aqui já uma visão geral e já tem um erro de todas as partes, eu já posso descartar a letra D. A letra D diz que ao transeunte não cabe qualquer culpa por estar, olha que ele ainda diz, né? Distraído, digitando no celular. Então, eu tenho que pensar o seguinte, que quando se atravessa uma rua, ainda aqui na faixa, a atenção é uma obrigação do pedestre. A gente tem uma tendência a achar que pedestre não tem obrigação, né, galera? Mas tem, né? Ele não pode andar aí distraído. Ah, mas ele estava na faixa. Não, mas ele estava na faixa, mas a travessia de uma rua tem que ser feita com atenção, tá? Aqui a gente não tem a informação de semáforo, né? Se estava ali vermelho, estava verde, aquela coisa toda. Mas a verdade é que a faixa é uma forma de sinalização. E há locais, inclusive, né, que os carros param, né? Quando as pessoas dizem, por exemplo, que querem atravessar uma rua, sinalizam isso aí, né? Cidades menores, como Penedo, né? Quando Petrópolis, a gente percebe essa situação. Nova Iguaçu, por exemplo, aqui, né? Via Light, então, viu a faixa atravessando para tudo, né? Né? Mas você diga, né? Não, gente, olha, tem certeza. Não é? Então, você vai observando que em determinados locais não precisa ali de um semáforo. E até mesmo nos locais que há um semáforo, a gente tem que certificar que os carros conseguiram parar, não é verdade? Fica vermelho, você já sai atravessando,
né? Você não sabe se é uma perseguição, se alguém, por exemplo, está passando mal, ou se alguém simplesmente não conseguiu, né, atentar que o sinal ali fechou, não é isso? Até porque, às vezes, a gente sabe que sinal de trânsito, né, você tem lá o verde, siga, né, o vermelho, pare, mas tem o amarelo. E o amarelo, você já sabe, né, corre que dá tempo. Então, assim, né, a galera, ao invés de diminuir, ele corre. Então, quando fica vermelho, né, a gente tem essa questão de ter a atenção, né, porque ninguém vem com o amarelo com essa atenção diminuindo, não. O amarelo é aí que a pessoa corre mesmo, né, que aí vai ficar amarelo. Todo mundo, né, olha só, ninguém. Então, assim, galera, tá? Então, nesse caso, até mesmo se aqui tivesse um semáforo, a atenção, ela é uma obrigação do pedestre, não é isso? Bem, quanto ao motorista, né, será que esse motorista poderia estar assim, mexendo no celular, olhando para o celular? Depende, se esse carro estiver parado, né, não tem problema. Mas se o carro estiver em movimento, mas dá para saber se esse carro está em movimento? Dá para saber? Dá, claro que dá. E esse carro está em movimento, né, galera? E por quê? Por uma sequência, um conjunto de situações. Se você observar, ele está com a mão no volante. Aí você pode falar, mas Maria, olha só, o carro parado, né? Eu também posso ficar com a mão no volante, até aí não disse nada, tudo bem. Mas é um conjunto. Com o carro parado, por exemplo, você querendo pegar algo no banco de trás, o celular, claramente ele está tocando, tem um símbolo que ele está tocando. Você percebe que boa parte das costas do motorista está fora do banco, então ele está tendo dificuldade de pegar esse objeto. Vamos, né, entender aqui que se o carro estivesse parado, ele pode até não tirar o cinto, mas se ele quer pegar algo no banco de trás, a gente tem o costume de botar a mão aqui, ó, para alcançar mais rápido algo que está no banco de trás. Isso se o carro estiver parado. Mas se o carro estiver em movimento, você ainda assim mantém a mão no volante, né, para não perder a direção. Então, claro que não é só a mão no volante, é esse conjunto aí. Isso mostra que esse carro está em movimento. E esses tracinhos em volta do pedestre mostram o quê? Haverá um choque, né? Isso é comum em histórias em quadrinhos. Você, quando haverá um choque, você colocar alguns sinais em volta ali, né, onde isso vai acontecer. Então, vamos lá para as alternativas. A letra A diz que a culpa maior do futuro acidente cabe ao transeunte. Aí também não, né? Eu tenho mais elementos aqui para culpabilizar o motorista, tá? Letra B diz que a culpa do motorista ela é agravada pelo fato de o transeunte estar atravessando na faixa de pedestre. O que vocês acham dessa? A letra C, já falamos, né? A letra C não. A letra C diz que o celular do motorista deveria estar colocado em suas mãos e não no banco de trás. Claro que não, né? Ele está dirigindo. Isso daqui realmente é para descartar logo. Letra D, como nós já descartamos, ao transeunte não cabe qualquer culpa. E a letra E é aquela que entra ali, que não tem nada a ver com a história, pega só um ponto da história, mas é aquilo que você ouve direto por aí. Sabe? Aquilo que você ouve com frequência, e às vezes até dá razão mesmo para isso. Ele fala que, ao fato de, os jovens serem indiretamente criticados por serem os usuários mais frequentes de celulares. Galera, a charge aqui está trabalhando com elementos de trânsito, né? E outra coisa, os jovens não são indiretamente criticados por serem os usuários mais frequentes. Eles são diretamente criticados, né? Quase sempre quando se dá exemplo de pessoas que usam o celular de forma demasiada, de forma descontrolada, nunca se dá, né, um exemplo de um senhor, né, uma senhora, né, que está ali usando o celular sem parar, deixando de comer, deixando de fazer as coisas, deixando de dormir. Quem que a gente coloca como exemplo? É sempre o jovem, o adolescente, não é isso? Tá? Agora, a questão aqui, a resposta é a letra B. O que pode se afirmar com base nessa história aqui é que a culpa do motorista, e olha que não é só dele, mas a culpa dele piora, ela é agravada. Atropelar uma pessoa já vai ser algo errado. Se ela está na faixa, se ele estava mexendo ao celular, não é? Tudo isso vai só fazendo o quê? Só agravando o problema. Então, por isso, a resposta é, de fato, a letra B. Tá? 19. Na 19, a nossa última charge, dá uma olhadinha agora nessa história em quadrinhos, uma sequência. Tá? Detalhe que aqui ela mostra uma crítica. Vamos lá, então? Pontos que eu quero chamar a atenção sobre essa, então, histórias em quadrinhos agora. Primeiro, tá? Quando a fala é atribuída ao rapaz, percebam que a setinha do quadrinho não está para ele, e sim para o aparelho. Repararam que isso acontece em todos os quadrinhos?
Porém, quando a mãe, parece aqui a mãe falando, né, essa senhora, ó, o quadrinho primeiro fica diferente. E agora o tracinho não fica apontado para o aparelho. E olha que não é uma coincidência, porque em todos os quadrinhos fazem questão de colocar a setinha apontada diretamente para o aparelhozinho que ele está usando em suas mãos. A mãe está com um aparelhozinho na sua mão. A posição dos dedos ali, ó, mostra que ela está olhando, inclusive, não para o rapaz, e sim para a tela, né? Olha, então ela leu algo naquela tela e respondeu oralmente. Tanto que o balãozinho dela, ó, não está mostrando que ela está digitando como o do rapaz. Isso é interessante, já é um ponto a se tratar. Outro detalhe, a princípio, quando a gente começa a ler esses quadrinhos, a gente pensa que eles estão longe. E no último momento, só no último quadrinho, é revelado que eles estão no mesmo ambiente, inclusive na mesma mesa, né? E a importância de se colocar nessa mesa até alimentos, para mostrar que é o momento de uma refeição. Isso tudo são detalhes importantes. Há uma crítica a essa situação. É como se você visse isso aqui no dia a dia. É como se você tivesse, por exemplo, uma praça de alimentação em um shopping. E você ver duas pessoas em uma mesa e ali no telefone, né? É o que mais a gente percebe. Então, há uma crítica a algo que a gente percebe no dia a dia. Vamos lá. A letra A diz que essa crítica é a forma modernamente egoísta de os jovens se comunicarem. Observe que nesse tipo de história, ele fez questão de desenhar o personagem de forma que você mostrasse ali a diferença de idade, coisa que não aconteceu, né, na charge anterior. Quando você olha aqui, eles não são egoístas, não há exemplo, nem sinais de egoísmo, né? É um sentimento diferente. Então, não é a letra A. A letra B diz que a crítica seria ao processo comunicativo tecnológico que isola as pessoas. Bem, quando ele fala as pessoas, pode ser qualquer um, não é? Engloba qualquer idade. Há um processo comunicativo aqui tecnológico, não dá para saber qual é, mas há. Tá? Então, eu posso dar uma segurada nessa letra B, mas pode ser que eu tenha uma mais completa do que essa. Na letra C, diz que a crítica seria ao descaso de muitos jovens em relação aos sentimentos mais velhos. Vamos combinar que essa letra C tem gente demais para essa história, né? E outra coisa, com relação aos sentimentos, ele não há um descaso, ele é até carinhoso, né? Ele está fazendo uma declaração para ela.